Olá para você que está assistindo. Esse vídeo foi construído para o projeto de estágio Sequência Didática, orientado pela professora Cíntia. Eu sou a Jade, sou estudante do curso de Pedagogia do 7º semestre na Universidade São Judas Tadeu, da Unidade da Moca, aqui de São Paulo. E hoje eu vim explicar para vocês como vai funcionar a sequência didática construída por mim por meio de 3 planos de aula, com uma proposta interdisciplinar, ou seja, que tem relação com uma ou mais disciplinas. No caso dessa sequência, teremos as disciplinas de língua portuguesa, geografia e história. Também é importante destacar que a metodologia que vai embasar essa sequência didática será o da aprendizagem por meio de projetos, que oferece aos alunos maior autonomia na construção da sua aprendizagem, uma vez que se trabalha com atividades práticas e pesquisas, trazendo sempre problemas reais. Sendo assim, o projeto pensado para embasar esse aprendizado tem por nome Conscientes e Diversos. Ele é direcionado para alunos do 3º ano. O intuito desse projeto é o de aproximar os alunos para as diferentes vivências, mostrar a importância de respeitar essas diferenças, assim como evitar todas as formas de preconceito. Então, a ideia é que justamente os alunos conheçam algumas das comunidades tradicionais brasileiras, pois reconhecer que essa diferença é real é um dos primeiros passos na luta contra o preconceito. Trabalharemos sempre com 5 grupos em sala de aula. O primeiro grupo representará a comunidade indígena. O segundo grupo vai representar a comunidade quilombola. O terceiro grupo vai representar a comunidade caiçara. O quarto grupo vai representar a comunidade dos ciganos. E o quinto e último grupo vai representar a comunidade dos ribeirinhos. Foram produzidos 3 planos de aulas sequenciais que eu vou passar para vocês para a gente entender juntos como serão aplicados esses planos de aula de acordo com essa sequência. Então, o primeiro plano de aula é da disciplina de língua portuguesa e vai ter como tema também a diversidade da língua. Ele tem carga horária de 2 aulas e é direcionado para turmas do 3º ano a partir do 1º bimestre. A habilidade sugerida será a de ouvir gravações, canções, textos falados em diferentes variedades linguísticas, identificando características regionais, urbanas e rurais da fala e respeitando as diversas variedades linguísticas como características do uso da língua por diferentes grupos regionais ou diferentes culturas locais, rejeitando preconceitos linguísticos. Então, o intuito dessa aula vai ser o de fato aproximar os alunos a outras realidades linguísticas, com o objetivo sempre de evitar esses preconceitos. A metodologia ativa a ser empregada durante essa aula será o da aprendizagem baseada em projetos, que já foi explicada aqui nesse vídeo, onde o aluno tem maior autonomia e além de incluir processos de exploração que serão colocados em prática nesse plano de aula. E também uma outra metodologia que será empregada será o do trabalho em grupo, onde os alunos trabalharão em grupo com o intuito de desenvolver um aprendizado cooperativo, além de que os grupos possuem maior autonomia na hora da tomada de decisões. O conhecimento prévio necessário para essa aula que é importante que todos os alunos saibam o que são as gírias, as expressões da língua, além de que eles saibam manusear um computador, assim como saibam também o conceito de variedades linguísticas. A separação da turma será feita pelos 5 grupos, como já foi citado, e isso será para todas as 3 disciplinas. O desenvolvimento da atividade se dará por meio das seguintes etapas. Na primeira aula, cada grupo será incumbido, então, de ouvir algumas músicas
assistir alguns vídeos e selecionar nesses vídeos palavras, gírias ou expressões usadas por determinadas comunidades que sejam próprias de determinado lugar, né? Ou mesmo desconhecida para os alunos. Ainda nessa primeira aula, logo após essa atividade, eles terão que pesquisar os respectivos significados e sobre quais contextos essas expressões são utilizadas no cotidiano dessas pessoas. Na segunda e última aula da língua portuguesa, eles vão apresentar essas pesquisas para o restante da turma, assim como também recomendar conteúdos pesquisados por eles, né, de diferentes ramos, pode ser um canal no YouTube ou algum artista, a fim de que todos possam permanecer em contato com essa diversidade cultural e linguística. A avaliação se dará por meio de um processo de autoavaliação que valerá 2 pontos, a participação ativa no grupo 4 pontos e a apresentação do trabalho 4 pontos também. Em seguida, eu mostro para vocês algumas folhas de atividade que serão entregues para cada grupo, onde contém algumas músicas ou vídeos em que eles podem se basear para fazer as suas pesquisas. Esse seria entregue para o grupo 1, essa folha de atividade seria entregue para o grupo 2, contendo músicas originárias da comunidade quilombola. Essa seria a folha de atividade entregue para o grupo 3, das comunidades caiçaras. Essa folha de atividade seria entregue para o grupo 4, das comunidades ciganas. E por último, a última folha de atividade que seria entregue para o grupo 5 das comunidades ribeirinhas. Pois bem, nesse segundo plano de aula, então, ele também seria destinado para o terceiro ano, no primeiro bimestre, e tem carga horária de apenas 2 aulas. O tema dessa aula será os diferentes modos de viver, e a habilidade será a de reconhecer os diferentes modos de vida de povos e comunidades tradicionais em distintos lugares. E o objetivo principal dessa aula é que os alunos conheçam os diferentes tipos de modos de vida, assim como evitar o preconceito cultural. E as metodologias ativas a serem empregadas nessas aulas serão o da aprendizagem baseada em projeto, que já foi explicado aqui, o trabalho em grupo, e por fim também terá o da gamificação, que é o uso dos jogos, né, que eles permitem que a aprendizagem ela ocorra com mais facilidade, pois o processo ele é vivenciado por todos. Sendo assim, com o jogo de adivinhação, os alunos eles são incentivados a analisar as informações com cuidado para não desperdiçarem a única chance de palpite que eles vão ter. Então, o conhecimento prévio necessário para essas 2 aulas serão a importância deles conhecerem todas as regras do jogo de adivinhação e também que eles saibam jogar em grupo, tomando as decisões sempre em conjunto. Será feita a separação da turma em 5 grupos, como eu já havia explicado, e o desenvolvimento da atividade se dará por meio das seguintes etapas. Então, nessa primeira aula, com a sala já dividida em grupos, o professor inicia a aula com um jogo de adivinha, em que ele conta parte de como essas pessoas tradicionalmente vivem, com algumas características, como, por exemplo, o que costumam comer com mais frequência, o que costumam vestir, como se comportam, algumas tradições, e os grupos, a cada nova informação, podem fazer um único palpite diretamente ao professor, sem que os outros grupos ouçam. Então, o grupo que mais pontuar poderá escolher como os outros grupos apresentarão, pode ser por meio de teatro, fantoche, slide, paródia ou por meio de rimas. Então, eles vão escolher o modo como os grupos vão apresentar as histórias na disciplina de História. Então, a gente já está ligando esse plano de aula de Geografia com o plano de aula seguinte, que é o de História. Então, essa vai ser a vantagem do grupo que vencer nesse jogo aí de adivinhação. Então, na segunda aula, eles vão receber uma ficha que eles precisam preencher de acordo com as informações
da comunidade que corresponde ao seu grupo, né, que foram passadas para eles durante o jogo na aula anterior pelo professor. A avaliação desse plano de aula se dará tanto no preenchimento da ficha quanto na participação durante o jogo, tudo baseado numa avaliação formativa. Então, os critérios serão a autoavaliação, que valerá 2 pontos, a participação no jogo, valendo 5 pontos, e o preenchimento da ficha. Então, essa vai ser a folha de atividade, a ficha que eu havia citado, que aqui tem algumas informações que os grupos precisam preencher nessa segunda aula de Geografia. Por último, mas não menos importante, temos o plano de aula de História destinado para a turma do 3º ano, primeiro bimestre também. Ele terá carga horária de 3 aulas e o tema proposto será Histórias folclóricas das comunidades tradicionais brasileiras. A habilidade será de identificar e comparar pontos de vista em relação a eventos significativos do local em que vive, aspectos relacionados a condições sociais e a presença de diferentes grupos sociais e culturais, com especial destaque para as culturas africanas, indígenas e de imigrantes. O objetivo principal será o de reconhecimento das comunidades tradicionais brasileiras por meio de suas narrativas e contos folclóricos que destacam as suas tradições. As metodologias utilizadas serão a aprendizagem baseada em projetos e o trabalho em grupo, que já foram explicados aqui nesse vídeo. O desenvolvimento desse plano de aula se dará por meio das seguintes etapas. Na primeira aula, o professor deverá contar aos alunos a origem das comunidades dos quilombolas, indígenas e caiçaras, assim como identificar suas crenças e culturas. Na segunda aula, será a continuação da história de origem e cultura das comunidades dos ciganos e dos ribeirinhos. Em seguida, será feita uma roda de discussão, onde serão levantadas algumas questões geradoras para reflexão. Logo após isso, serão distribuídos alguns contos pelo próprio professor de cada comunidade para cada grupo, que na próxima aula terão que apresentar essa história entregue, utilizando os meios escolhidos pelo grupo vencedor na aula de Geografia. E na terceira e última aula, eles farão a apresentação das histórias folclóricas. A avaliação se dará por meio de processos formativos. Os critérios serão os seguintes: a autoavaliação individual, 2 pontos, e a apresentação, 8 pontos. Em seguida, nós temos esse material complementar, que será onde o professor poderá retirar os contos de cada comunidade, que será entregue para o grupo 1, 2, 3, 4 e 5. Então, esses foram os 3 planos de aula dessa sequência didática, que tem como tema a diversidade cultural, trazida pelo projeto Consciente e Diverso. Muitas adaptações ainda podem ser feitas com base nesse planejamento, assim como acréscimo de outras disciplinas, como arte, ciências e ainda educação física, trazendo as danças tradicionais de cada comunidade. Muitas são as possibilidades quando falamos em sequências didáticas. O importante é que você, professor, veja quais são as necessidades da sua turma e onde precisa dar mais ênfase. Gostaria de agradecer a todos que assistiram esse vídeo até aqui. Se você ficou com alguma dúvida, pode me escrever por e-mail, que eu vou ter o maior prazer em te ajudar. Para finalizar, gostaria de deixar aqui uma frase para a reflexão de todos. A diversidade promove a tolerância. Quando você não encontra pessoas diferentes, não percebe coisas, não percebe o quanto tem em comum com elas. Malala Yousafzai.